No vídeo passado, vimos o teste de Fermat, que é um jeito de determinar que o número é composto sem fatorá-lo. O teste diz que, dado um A entre 1 e n, se A elevado a n menos 1 não for congruente a 1 módulo n, então n é composto. A gente também viu que para alguns valores de n e a, esse teste é inconclusivo. Por exemplo, se n é igual a 1387, que é 19 vezes 73, a gente pode verificar com exponenciação binária que 2 elevado a n menos 1 é congruente a 1 módulo n. A gente também viu no vídeo passado a existência dos chamados números de Carmichael, que são números n compostos, que são pseudoprimos em base A, para todo A relativamente primo com n. Motivados por isso, ao invés de a gente tentar o teste de Fermat com outra base, nesse caso, a gente vai tentar ver se é possível extrair mais informações da congruência que está na tela. Note que o expoente 1386 é igual a 693 vezes 2. Assim, a congruência da tela nos diz que se eu pegar 2 elevado a 693 e elevar isso ao quadrado, eu obtenho algo congruente a 1 módulo 1387. Mas a gente já conhece o seguinte fato: imagina que a gente tem x e n, tais que x ao quadrado é congruente a 1 módulo n. Então, se n é primo, a gente sabe que x é congruente a 1 módulo n, ou x é congruente a menos 1 módulo n. Para relembrar a prova, isso ocorre porque a primeira congruência é equivalente a dizer que n divide x ao quadrado menos 1. Mas a gente pode reescrever isso como x menos 1 vezes x mais 1. Assim, se n é primo, a gente conclui do lema de Euclides que n divide x menos 1 ou n divide x mais 1. E esses dois casos correspondem exatamente às duas congruências da conclusão. A relevância disso para o nosso caso é que 2 elevado a 693 é congruente a 512 módulo 1387, como a gente pode verificar com exponenciação binária. Então a gente acabou de encontrar um número x, que é o 2 elevado a 693, tal que x ao quadrado é congruente a 1 módulo 1387, mas x não é nem congruente a 1, nem menos 1 módulo 1387. Pela contrapositiva do fato que está na tela, a gente é forçado a concluir que 1387 não é primo. Para voltar ao exemplo de um número de Carmichael, a gente vai tentar isso para o número 561 com base 2. A gente já sabia que, como 561 é número de Carmichael, 2 elevado a 560 é congruente a 1 módulo 561. Só que, repetindo a ideia da vez passada, 560 é 280 vezes 2. Então, isso daqui é 2 elevado a 280 ao quadrado. A gente já viu antes que se 2 elevado a 280 não fosse nem 1 nem menos 1, então a gente teria mostrado que 561 é composto. Só que nesse caso, 2 elevado a 280 é congruente a 1 módulo 561. E se o número é congruente a 1 ou menos 1, então elevar ele ao quadrado e dar congruente a 1 não é uma contradição com o fato de n ser primo. Se a gente tivesse obtido que 2 elevado a 280 é congruente a menos 1 módulo 561, não poderíamos aplicar o mesmo fato de antes. E aí o teste de Miller pararia por aqui com resultado inconclusivo. No entanto, como a gente obteve algo congruente a 1, a gente pode repetir o procedimento. Então, como 280 é 140 vezes 2, a linha de cima nos diz que 2 elevado a 140 ao quadrado é congruente a 1 módulo 561. Se 561 fosse primo, então 2 elevado a 140 teria que ser congruente a mais ou menos 1 módulo 561. Mas fazendo a conta com exponenciação binária, a gente conclui que 2 elevado a 140 é congruente a 256 módulo 561. E, portanto, 561 é composto. Nesse exemplo, a gente precisou aplicar a propriedade duas vezes. A propriedade de que se x ao quadrado é congruente a 1, então x é congruente a mais ou menos 1. Vamos resumir o que a gente fez até agora. A gente tinha o pequeno teorema de Fermat, que é o fato 1 que está aí na tela, e a gente notou que quando a contrapositiva dele não se aplica, ou seja, quando o teste de Fermat é inconclusivo, existe uma outra propriedade, que é o fato 2 que está aí na tela, que pode ser aplicado uma ou mais vezes, e cuja contrapositiva consegue detectar que um número é composto, mesmo em situações em que o fato 1 não é capaz de fazê-lo. Para o próximo exemplo, eu vou escolher n igual a 817, que é igual a 19 vezes 43, e eu vou escolher a igual a 7. Como nesse exemplo a gente vai aplicar o fato 2 várias vezes, eu vou fazer as contas no formato de uma tabela. A tabela vai ser construída do seguinte modo: na célula da direita eu vou colocar a elevado a n menos 1, e eu vou dividir o expoente por 2 a cada passo, até eu obter um expoente que seja ímpar. Além disso, se na linha de cima a gente tem uma potência, na linha de baixo eu vou escrever o resto da divisão dessa potência por n. No caso aqui, a gente já sabe que o 817 é composto, mas vamos supor que a gente está tentando determinar se ele é primo ou composto. Se ele fosse primo, então a elevado a 816 teria que ser congruente a 1 módulo 817.
Fazendo a conta com exponenciação binária, a gente vê que isso de fato ocorre. Assim, até agora não sabemos se n é primo ou composto. Mas note que nessa tabela, se você olhar duas posições adjacentes, a da esquerda ao quadrado dá a da direita. A elevado a 408 ao quadrado dá a elevado a 816. Então, pelo fato 2, se você tem uma célula que é 1 na linha de baixo, a célula imediatamente à esquerda tem que ser congruente a mais ou menos 1 módulo n. Nesse caso, a gente pode calcular o resto da divisão de a elevado a 408 por 817 com exponenciação binária e concluir que também dá 1. Então, a gente pode repetir o procedimento. Se essa célula é 1, então o resultado aqui dessa outra célula, ele tem que ser mais ou menos 1, pelo fato 2. E a gente faz a conta com exponenciação binária e dá 1 novamente, mas então isso significa que essa célula aqui tem que ser mais ou menos 1. Se a gente encontrasse um menos 1 em algum momento, seria inconclusivo o teste. Mas fazendo exponenciação binária, a gente conclui que isso daqui é 1 de novo. Nem tudo está perdido, a gente pode aplicar o fato 2 novamente. E aí, quando a gente calcula a elevado a 51, módulo 817, a gente conclui que isso daqui dá 343, que não é nem 1, nem menos 1 módulo 817. Então, o teste acabou de determinar que 817 é composto. Como a gente vai querer implementar esse teste no computador, a gente vai tentar transformar nossas observações no critério um pouco mais formal. Primeiramente, lembre que a gente obteve os expoentes da linha de cima, começando com 816 e dividindo por 2 a cada passo até chegar no número ímpar. O que sobrou foi 51, que é o expoente da esquerda. Implicitamente, a gente escreveu 816 como 2 elevado a 4 vezes 51, porque a gente dividiu por 2 4 vezes. Com o objetivo de facilitar a explicação do caso geral, eu vou mudar o jeito de escrever os expoentes. Eu vou escrever 102 como 2 vezes 51, 204 como 4 vezes 51 e assim por diante. Já que a gente já está alterando os expoentes, eu vou mudar de novo para usar potências de 2 explicitamente. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim vai. Em geral, a gente vai estar pensando no número n e a gente quer testar se ele é composto. A gente pode supor que n é ímpar, porque testar se o número par é composto é fácil. Então, n-1 é par, e aí o que a gente vai fazer é dividir por 2 até não poder mais. E se a gente dividiu t vezes, então a gente escreveu n-1 como sendo 2 elevado a t vezes q, onde t é um natural e q é ímpar. No exemplo, q foi 51 e t foi 4. E aí, no caso geral, então, o expoente que está aqui mais à esquerda é a elevado a q, o próximo expoente é a elevado a 2q, e o número de colunas depende de quantas vezes a gente dividiu. Então, aqui no final, a gente vai ter 2 elevado a t, aqui vai ser 2 elevado a t menos 1, e aí assim vai até a gente chegar na célula inicial, que é o a elevado a q. Às vezes a gente vai escrever a elevado a q como a elevado a 2 elevado a 0, que é 1, vezes q, para continuar o padrão das potências de 2. O expoente do 2 que está no expoente vai de 0 até t. Então a gente tem t mais uma colunas. Então, supondo que n é primo, e bom, vou copiar aqui a definição de t e q, vamos tentar ver o que a gente consegue concluir com os argumentos anteriores. Como n-1 é igual a 2 elevado a t vezes q, o expoente dessa célula da direita é n-1. E como a gente está supondo que n é primo, o fato 1 nos diz que tal potência é congruente a 1 módulo n. Assim, pelo fato 2, imediatamente à esquerda desse 1 que a gente colocou, a gente tem que ter algo congruente a 1 ou menos 1 módulo n. Em outras palavras, ou a gente tem algo congruente a menos 1, e eu vou anotar essa possibilidade aqui embaixo, ou do contrário, a gente tem um 1 nessa posição e a gente pode repetir o procedimento. E aí a célula imediatamente à esquerda desse 1 tem que ser congruente a mais ou menos 1 módulo n. E aí, novamente, ou ela é congruente a menos 1, e eu vou anotar esse caso aqui, ou a gente pode assumir que ela é 1 e repetir o procedimento, e a gente pode fazer isso até chegar na célula mais à esquerda. Chegando na célula mais à esquerda, ou ela é congruente a 1 ou menos 1. E agora eu tenho que anotar esses dois casos porque não tem como usar o fato 2 novamente. Um jeito mais elegante de escrever essa condição é dizer que ou a elevado a 2 elevado a i vezes q é congruente a menos 1 para algum i entre 0 e t menos 1, e aí isso engloba todas essas condições, ou a elevado a q é congruente a 1 módulo n. Então, falando em termos mais concretos, ou essa posição aqui é 1, a mais à esquerda, e aí, portanto, a tabela toda vai ser 1, ou existe uma posição que não a última, que é menos 1. Né? A posição mais à direita a gente sabe que tem que ser 1 pelo pequeno teorema de Fermat, e, portanto, não é menos 1. Isso se reflete no fato de que esse i vai só até t menos 1. Vale enfatizar que esse q aqui ele está no expoente, ou seja, a elevado a essa coisa toda aqui. Antes da gente prosseguir, vale lembrar que a condição que a gente acabou de deduzir não é um se somente se.
Então, se n é primo ou a tabela é inteiramente constituída de uns, ou há um menos 1 em alguma posição que não a última, mas se a tabela for inteiramente constituída de uns, n pode ser primo ou composto, como a gente vê nesses dois exemplos aqui. E, similarmente, se a tabela tiver um menos 1 em alguma posição que não a última, n pode ser primo ou composto, como esses dois exemplos mostram. Voltando à condição que a gente deduziu, existe um jeito de torná-la mais eficiente. Do jeito que eu preenchi a tabela inicialmente, cada posição foi computada com uma exponenciação binária. Então eu estava calculando essa célula com exponenciação binária, e depois essa célula com exponenciação binária, e assim por diante. Mas agora que a condição está nesse formato aqui, então existe um jeito mais esperto. O jeito mais esperto é que eu calculo essa coisa aqui com exponenciação binária, o a elevado a q, e aí para obter a próxima célula da tabela eu elevo ao quadrado. Eu elevo ao quadrado, eu elevo ao quadrado. Porque em cada passo, andando da esquerda para a direita, o expoente está dobrando. Então, com isso, eu consigo fazer apenas uma exponenciação binária para calcular toda a tabela. Isso é vantajoso porque elevar ao quadrado e tomar o resto módulo n é mais rápido do que exponenciação binária. Então, aqui eu repeti as condições que a gente deduziu, mas eu troquei a ordem. Agora, o a elevado a q congruente a 1 está primeiro. Porque o a elevado a q, como eu falei agora, é o que a gente vai calcular primeiro. E isso dá um algoritmo que é fácil de implementar, que é o seguinte. A gente primeiro calcula t e q, tais que n menos 1 é igual a 2 elevado a t vezes q. Então, a gente divide por 2, até não poder mais. O que sobrar é o q. O número de divisões é o t. E depois a gente calcula a elevado a q módulo n, usando exponenciação binária. E a gente vai chamar isso de r. Se isso for 1, o teste é inconclusivo. Agora a gente vai verificar essa segunda condição. Então, para i entre 0 e t menos 1, no começo da iésima iteração, r vai ser igual a elevado a 2 elevado a i vezes q, o resto da divisão disso por n. E a gente inicializou ele corretamente, porque a elevado a 2 elevado a 0 vezes q módulo n é a elevado a q módulo n. A gente vai verificar se ele é congruente a menos 1 módulo n. Se for, então, a gente caiu nesse caso e o teste é inconclusivo. Se não, a gente vai elevar r ao quadrado e tomar módulo n para que o r seja a próxima célula da tabela. E a gente vai repetir esse procedimento até que o i seja t menos 1, como a condição que a gente obteve manda. Se a gente não retornou inconclusivo até então significa que nenhuma dessas condições vale. E a gente já tinha visto que se n é um primo ímpar, alguma dessas duas condições tem que valer. Portanto, a gente pode tranquilamente retornar composto. No vídeo seguinte, a gente vai ver um resultado do Rabin que mostra que o teste de Miller pode ser usado para fazer um teste bom e eficiente de primalidade. Antes disso, no entanto, eu queria mencionar uma curiosidade do teste de Miller. Quando a gente usa o teste de Miller para A e N, tal que N é pseudoprimo em base A, ou seja, para o qual o teste de Fermat retorna inconclusivo, ou seja, essa coisa aqui é 1, às vezes o teste de Miller também retorna inconclusivo, e às vezes ele encontra um número B com a seguinte propriedade: b² é congruente a 1, módulo n, mas b é diferente de mais e menos 1, módulo n. Usando a notação de divisibilidade, a gente já viu que a gente pode expressar isso dizendo que n divide b menos 1 vezes b mais 1, mas n não divide b menos 1 e n não divide b mais 1. No começo desse vídeo, a gente usou uma versão do lema de Euclides para dizer que isso só pode acontecer se n for composto. Mas usando a outra versão do lema de Euclides, a gente consegue concluir algo mais forte, que é que o MDC de n e b menos 1 é estritamente maior que 1 e estritamente menor que n. De fato, como n divide b menos 1 vezes b mais 1, se o MDC de n e b menos 1 fosse 1, então n dividiria b mais 1, o que é uma contradição com o terceiro fato. Além disso, se o MDC de n e b menos 1 fosse n, então n dividiria b menos 1, o que contradiz o segundo fato. Analogamente, o MDC de n e b mais 1 é estritamente maior que 1 e estritamente menor que n. Mas isso significa que esses dois MDCs são divisores não triviais de n. A gente pode falar isso intuitivamente do seguinte jeito: como n divide b menos 1 vezes b mais 1, mas não divide cada um dos dois pedaços separadamente, então um pedaço não trivial do n divide b menos 1 e outro pedaço não trivial do n divide b mais 1. E a gente consegue recuperar esses pedaços eficientemente calculando o MDC. Por exemplo, nesse caso, o MDC de 817 e 342 é igual a 19 e o MDC de 817 e 344 é 43. Então, resumindo, quando a gente tem um número n que é pseudoprimo em base A, mas que o teste de Miller retorna que ele é composto, o teste de Miller também dá informação sobre a fatoração do n. Então, apesar do teste de Miller não ser um algoritmo de fatoração, nesse caso ele retorna informações sobre a fatoração de graça.